Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, sem perca de tempo, abra sua Bíblia comigo no livro de Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 22. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Livro de Daniel, capítulo 6, versículo 22. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Livro de Daniel, capítulo 6, versículo 22. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Glória a Deus. Os irmãos podem assentar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Meus irmãos, quero aqui primeiramente agradecer ao meu Deus por mais essa oportunidade de estar pregando a palavra do Senhor. Quero aqui louvar a Deus pelo meu amigo pastor Fábio Soares, conhecendo aqui pela primeira vez cada um dos cantores, pregadores que já pregou e os que ainda vão pregar, que Deus venha usar grandemente. Sua esposa, Luzenude, aos vice-pastores, presidente, Deus em Cristo abençoe grandemente, e aos anjos da igreja. Pastor Fábio, muito obrigado pelo convite e pela coragem também. Glória a Deus. Aleluia. Quero louvar a Deus também pela vida do meu amigo Samuel Pinheiro. Glória a Deus. Que Deus em Cristo venha te abençoar, profeta. Meus irmãos, sem perca de tempo, porque o tempo não nos espera. A Bíblia vai nos relatar e vai contar a história no livro de Daniel de quatro jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. A Bíblia vai nos relatar que certa vez um rei Nabucodonosor se levanta, e agora ele vai levantar uma estátua para que as pessoas viessem a adorar. Só que tem um porém. No livro de Mateus, capítulo 4, quando Jesus vai para o deserto, que o diabo tenta Jesus, e que ele fala o seguinte: se você me adorar, eu te darei tudo isso. Mas aí Jesus fala o seguinte: mas está escrito que adorará somente ao Deus. Aleluia, Jesus. Aí agora a Bíblia vai dizer que então agora o rei, ele quer que as pessoas ali, que todo mundo se ajoelha e se prostra perante aquela imagem. Só que no meio daquela multidão existem três jovens diferentes. Jesus. Existem três jovens que eles eram obedientes, tementes a Deus, e também confiavam em Deus. Aí a Bíblia vai dizer que tocam todos os instrumentos e todo mundo se prostra. Aí alguém chega no ouvido do rei e fala o seguinte: olha, teve três jovens ali que não se prostraram. E o rei mandou perguntar: mas o que está acontecendo? Que ousadia é essa? Jesus. E só quem tem essa ousadia, somente quem tem a presença do Espírito Santo. Aí a Bíblia vai dizer que ele fala o seguinte: olha, toca mais uma vez todos os instrumentos, e quando tocar, se eles não se prostrarem, vão ser lançados na fornalha de fogo aquecida 7 vezes mais. Aí a Bíblia vai dizer que o rei manda tocar, e quando os instrumentos tocam, todo mundo se prostra, mas eles continuam em pé. Jesus. E eu fico imaginando, não está escrito, mas eu fico imaginando que naquele momento Deus está sentado, ouvindo e vendo o que está acontecendo. Aí de repente o rei fala uma coisa que ele não deveria ter falado. Ele fala o seguinte: vamos lançar eles na fornalha agora. Só que aí ele falou uma coisa muito interessante: quem é que vai livrar vocês das minhas mãos? Jesus. Aí a Bíblia vai dizer que levam aqueles jovens para a fornalha. E a Bíblia também vai relatar então que quando os soldados vão jogar os três atados, armados,
dentro da fornalha, ali mesmo ele já morre. Por quê? Livro de Salmo, capítulo 115, capítulo 105, versículo 15. Não toquei nos meus ungidos, não maltratei os meus profetas. Não toquei nos meus ungidos, não maltratei os meus profetas. Aleluia, Deus. Aí a Bíblia vai dizer então que eles jogam eles lá dentro e todo mundo assistindo, porque para poder fazer o bem não, mas para poder olhar o erro do outro, ver o outro se dando mal, todo mundo faz fila. Aí a Bíblia vai dizer então, e de repente está todo mundo olhando para aqueles jovens. E de repente o rei Nabucodonosor, ele fita os olhos naqueles 3 jovens. E de repente ele chama alguém. Nesse momento Deus se levanta. Naquele momento ele chama alguém. E quando ele chama, ele fala o seguinte: nós não lançamos 3 jovens atados na fornalha? Sim, meu rei. E como é que eu vejo 4? E o 4 tem o formato de um filho de um Deus. Aí, meu Deus do céu, Jesus. Jesus. A Bíblia vai dizer que eles começaram a passear pelo meio do fogo. Mas por quê? Porque quando passares pelo meio das águas, não te afogarás. E quando passares pelo meio do fogo, também não te queimarás. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. O rei, ele ficou tão frustrado. E de repente ele manda chamar os 3. Ele manda fazer uma lei. Ele manda fazer uma lei que ninguém mais se levantaria contra o Deus do povo de Israel. Agora a Bíblia vai dizer, um homem chamado Daniel, um jovem abençoado, um jovem de propósito, um jovem que orava, um jovem que era temente a Deus, porque eu costumo dizer que quando Jesus veio na terra, Jesus tinha 2 bases. Qual base? Primeiramente a Deus, que de Deus é todo o poder, e segundo, a oração. No livro de Mateus capítulo 14, a Bíblia vai dizer que depois que Jesus orou, ele andou por cima do mar. No livro de João capítulo 8, depois que Jesus orou, quando ele desceu do Monte das Oliveiras, ele impediu a mulher adúltera de ser apedrejada. Aí a Bíblia vai dizer que se levantaram alguns que se diziam amigos de Daniel. Porque eu costumo falar o seguinte: toma cuidado, porque cobra ela mata abraçando. Irmão, para com esse negócio de dizer que todo mundo que bate no teu ombro é teu amigo. Ninguém tem amigo não, teu amigo só é Deus. Aí a Bíblia vai dizer então que se levantam contra Daniel, fazem um decreto, e agora vão levar para o rei assinar. Aí o decreto falava o seguinte: olha, no período de 30 dias ninguém poderá adorar e nem fazer acepção a nenhum Deus. E naquela época, qual era o rei que não gostaria de ser adorado? Qual é o rei que não gostaria de ser exaltado? Aí a Bíblia vai dizer que o rei, sem pensar 2 vezes, assina ali. E quando Daniel ficou sabendo do decreto, Jesus, Daniel, quando ele ficou sabendo do decreto, ele não foi lá tirar satisfação com o rei. A Bíblia vai dizer que Daniel, ele entra para o seu quarto, fecha a sua porta, se prostra diante de Deus e coloca a situação na mão daquele que sabe resolver. Daniel, ele entrou para o seu quarto e falou assim: Senhor, eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não faço, mas o Senhor faz. Porque hoje nós estamos vivendo um tempo em que quando passa por alguma situação, uma perseguição ou algo do tipo, a primeira coisa que a pessoa pega é o celular e manda um WhatsApp para alguém: fulano, eu preciso conversar contigo, ao invés de entrar para o quarto, fechar a porta e falar com o teu pai em secreto. Aí a Bíblia vai dizer que Daniel ora. Só que as pessoas pegam Daniel no ato. E quando pegam Daniel, já vão logo entregar para o rei. E a Bíblia vai dizer que Daniel e o rei Dário, eles eram amigos. E quando o rei Dário ficou sabendo que era Daniel, ele ficou triste. Mas não poderia voltar atrás, porque ele já tinha assinado o decreto. Ele não poderia revogar. Porque que rei é esse? Que rei é esse? O rei, ele só tinha que ter uma palavra só. Aí a Bíblia vai dizer então que o rei manda chamar Daniel.
E ele fala o seguinte: olha, Daniel, o rei a quem tu serve, que possa te livrar, que possa te guardar. O rei a quem tu serve, que possa pôr as tuas mãos, a mão dele sobre ti. Aí a Bíblia vai dizer que lançam, antes de lançar Daniel na cova, eu fico imaginando o diabo falando o seguinte: depois dessa cova Daniel não vai orar mais. E se orar, depois dessa prova, o ministério de Daniel já não vai ser mais o mesmo. Depois da cova desses leões, Daniel, ele está acabado, está destruído. Só que tem um porém. No momento em que Daniel orava, Deus se levantou e falou o seguinte: Gabriel, desce lá, é para descer lá. Aí a Bíblia vai dizer que quando Daniel chega na cova dos leões, lá está um anjo. É hoje que os leões vão jejuar. Aí no momento em que ele entra, no outro dia, meu Deus, no outro dia, chegou o rei Dário na porta da cova dos leões. Falou: Daniel, tu ainda vives? Sim, meu rei, eu vivo. Lançaram Daniel na cova dos leões para que ele viesse morrer. Quantas e quantas das vezes já se levantaram para tentar matar a nossa fé? Quantas e quantas das vezes já tentaram parar você, pastor Fábio? Quantas e quantas das vezes as pessoas já se levantaram para querer te apedrejar, te criticar? Mas uma coisa eu aprendi, que a árvore ela só é apedrejada quando ela dá um bom fruto. E sabe por que essa perseguição na minha e na tua vida? É porque nós temos um brilho diferente. E quem brilha diferente, irmão, pode ter certeza que incomoda o inferno. E quando o inferno se incomoda, o diabo ele não fica contente. Mas olha o que dá mexer com um crente que está debaixo da graça. Aí a Bíblia vai dizer que Daniel sai da cova. E quando Daniel sai da cova, a Bíblia vai dizer, o pastor Fábio me deu 30 minutos, mas não preciso de 30 minutos. Jesus não precisa de 30 minutos, não, irmão. Eu não vou gastar meus 30 minutos. Aí a Bíblia vai dizer que quando Daniel sai da cova, aqueles que se levantaram contra Daniel, a Bíblia vai dizer que pegaram eles, jogaram na cova dos leões. E mesmo antes que eles chegassem até o fundo, os leões estraçalharam eles. Irmão, não mexe com quem está debaixo da graça. Não toca em um ungido de Deus. Não toca, não toca, não toca, não mexe. Ah, Jesus. Tentaram matar Daniel, mas eu vim hoje aqui como um profeta de Deus, para Deus pode te falar algo da parte de Deus. Deus não te chamou para você viver só a metade do sonho. Deus não te chamou para você viver só a metade do caminho. Deus ele te chamou para viver a eternidade, para te levar para o céu. Uma coisa que eu acho interessante, certa vez o ferro perguntou pro fogo: tu é forte, né? Por quê? Porque você vem sobre mim e me derrete. Não, forte é a água, que vem sobre mim e me apaga. Aí a água responde: não. Oh, Jesus, meu Deus. A igreja só dá glória só quando o pregador está pregando, né? Aí de repente, é como se eu visse, pastor, a morte e o diabo conversando. Cadê aqueles grandes profetas de antigamente? Você não é forte, morte? Eu levei muito deles. Eu até pensei que era até um certo momento. Eu pensei que eu era até um certo momento. Só que de repente, veio um aí mais poderoso do que eu. Foi crucificado, morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Ah, Espírito Santo. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, o propósito dos outros era acabar com a vida de Daniel, era acabar com a carreira de Daniel. Irmão, se eu fosse parar por causa de disse-me, se eu fosse parar, irmãos, porque alguém falou ou disse que eu não faço, irmão, não sou nada mesmo não. Porque quem é na minha vida é Deus. Quem é na tua vida é Deus. Só quem pode é Deus. Só quem faz é Deus.
Jesus ele não foi crucificado porque Pedro negou ele. Jesus ele não foi crucificado porque Judas traiu ele. Mas por que Jesus foi crucificado? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Quantas e quantas pessoas têm parado o ministério, têm estacionado? Tem gente que pregava, já não prega mais. Tem gente que cantava, já não canta mais. Parou por quê? Deus não te chamou para você ficar aí estacionado. Ah, mas não acreditaram no meu ministério. Não para. Ah, mas falaram que eu não canto. Não para. Ah, mas falaram que eu não prego. Não para. Porque o teu ministério, quem te prometeu foi Deus. Vai desistir? Vai desistir? Porque quando Deus nos chama, é a promessa e o propósito. Mas no meio da promessa existe algo chamado processo. Só que tem propósito debaixo da graça de Deus. Quem tem propósito tem que descer na cova dos leões. Esses dias eu estava observando, eu estava lendo uma passagem muito interessante. O obreiro aprovado, irmão, o obreiro aprovado, ele não é aprovado em cima do altar. O obreiro aprovado, ele não é aprovado com o microfone na mão. O obreiro aprovado, ele tem que passar pelo deserto, ele tem que passar pela cova dos leões, ele tem que passar, irmão, pelo vale de osso seco. Irmão, tem que passar por luta, tem que passar por levante. Eu costumo falar o seguinte: tem muitos pregadores que falam assim: Deus está preparando algo para te entregar. Mentira! Deus está preparando você para receber algo que já está preparado. Ah, Jesus, araia subiando, aramanaia sou, decaia sé. Limianda aramanaia subiando, aramanaia sou. Limianda aramanaia subiando, aramanaia sou, decaia sé. Ah, Espírito Santo da verdade, meu Deus, em nome de Jesus. Ah, papai, meu Deus, eu aprendi algo muito interessante. As pedras que estão lançando contra você, faz o seguinte: começa a usar elas a teu favor. Mas como assim, pregador? A pedra, lembra que Davi derrubou o gigante com uma pedra. A pedra também foi o livramento para a mulher adúltera. Gideão também usou a pedra para edificar o altar do Senhor. Jacó usou uma pedra para poder descansar. Então começa a usar essas pedras a teu favor, para começar a fazer uma escada. As pessoas que estavam te julgando vai ter que te aplaudir de pé e ver que é Deus na tua vida. O diabo não vai te parar, o inferno não vai te parar, porque existe um Deus e existe um propósito na tua vida. Aleluia, Jesus. Quantas e quantas das vezes já tentaram me lançar na cova dos leões, já tentaram me lançar na fornalha de fogo ardente. Eu falo: Senhor, eu não paro, porque do mundo de onde eu vim, eu não quero mais voltar. Só que eu quero te falar algo. Deus também, Ele não te obriga a você também aceitar. Você só aceita se você quiser. Só que deixa eu te falar uma coisa. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Quantos livramentos Deus já te deu para você chegar aqui hoje? Quantos leões você já teve que enfrentar para poder estar de pé hoje? Essa semana, quarta-feira, eu tive 2 livramentos. Uma carreta, eu estava indo para o trabalho, uma carreta quase ia passando por cima de mim. E logo alguns metros mais na frente tem um cruzamento, e eu fui passando e vi um rapaz numa moto. Ele entrou de uma vez. Se eu não viro para poder virar junto com ele, nós tínhamos batido. Aí eu falei assim, o diabo está irado. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando e Ele sabe que Ele já não tem mais salvação. Irmãos, aproveitem a oportunidade que vocês estão tendo. Porque muitas pessoas falam o seguinte: olha, todo mundo fala que esse Jesus vai vir, não volta nunca. É porque não chegou o momento ainda. É porque ainda não chegou a hora. Mas a própria Bíblia vai dizer que vai ser como um relâmpago, como um piscar de olho.
Talvez hoje seja o meu último culto. Talvez hoje seja o teu último culto. Talvez hoje Deus te deu o último livramento. Talvez Deus hoje fechou a boca do último leão para você poder estar aqui hoje. Então começa a valorizar o que Deus entregou nas tuas mãos. Porque no livro de Jeremias capítulo 2 versículo 7, a Bíblia vai dizer que o povo de Israel contaminaram a terra que receberam por herança. No livro de Jeremias capítulo 2 versículo 8, os profetas de Baal, os profetas de Israel profetizavam por Baal. Ao tanto que o povo de Israel foi ingrato. E não é diferente de hoje. Deus faz, Deus mostra, e a pessoa ainda não quer aceitar Jesus. Esse livramento que Deus te deu, esse leão que Deus fechou a boca, foi porque Ele tem um propósito grande na tua vida, irmão. A Bíblia vai dizer, no livro de Jeremias capítulo 1, que Deus ele escolheu Jeremias desde o ventre materno da sua mãe. Quando Deus te escolheu, Ele sabia por onde você ia passar. Quando Deus te escolheu, Ele sabia o que você iria enfrentar, por onde você iria andar. Aí eu te pergunto agora, vai doer, mas vai sarar. A Bíblia vai dizer que depois que Jesus morreu, os profetas continuaram fazendo a obra. Os discípulos continuaram anunciando o Evangelho. Só que a Bíblia vai relatar bem pouco sobre a morte dos discípulos. Só que teve alguns que morreram de morte natural, e teve outros que foram matados. Aí eu te pergunto, encher a boca e dizer que é crente aqui em cima da igreja é fácil. Aí eu te pergunto, até que ponto você seria capaz de suportar o Evangelho? Porque a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas foram chicoteados e depois foram presos. Mas mesmo assim, por volta da meia-noite, a Bíblia vai dizer que eles começam a adorar, começam a glorificar. A Bíblia vai dizer que por volta da meia-noite a terra treme e as cadeias se abrem por causa da adoração. Daniel, onde para qual ele orou? Eu te pergunto, irmão, até que ponto nós seria capaz de aguentar, suportar o Evangelho? Porque pregar em cima do altar é fácil. A verdadeira obra ela não é feita dentro das igrejas, é lá fora. A Bíblia vai dizer, livro de 1 João, capítulo 4, versículo 20: aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. Livro de Apocalipse, capítulo 22: os avarentos, feiticeiros, idólatras e os que amam a mentira não herdarão o reino dos céus. A Bíblia vai dizer que o lugar onde mais se adora a Deus é no céu, porque a adoração no céu não cessa. O lugar onde mais se ora a Deus é na terra, e o lugar onde mais se clama a Deus é no inferno. Você vai deixar para adorar a Deus aonde? Aleluia, Jesus. Deus ele me deu uma mensagem. Deus ele costuma fazer isso, irmãos. Ele me dá uma mensagem no meio da mensagem ele já muda para outra coisa. Porque eu creio o seguinte, pastor, que Deus ele dá a mensagem de acordo com o que a igreja precisa ouvir. A igreja, irmão, ela precisa começar, já era para ter começado já a se posicionar. Parar com esse negócio de fulano. Eu não vou no ministério de fulano porque lá eu não posso ir. Qual é o céu que tu vai? Lá no céu não tem ministério, irmão. Lá no céu não vai ter placa de igreja. Aí a Bíblia vai dizer que casa dividida ela não subsiste. Aí agora no livro de Êxodo, capítulo 1, a Bíblia vai dizer que o rei falou o seguinte: olha, nós temos que parar o povo de Israel. Mas por quê? Porque eles estão crescendo, se multiplicando e ficando cada vez mais fortes. Mas por quê? Porque estavam unidos. Cadê a união do povo de hoje? Talvez os que se levantaram contra Daniel
poderia muito bem se unir a ele e falar: não, Daniel, teu propósito é bom, vamos se unir e vamos trabalhar junto. Mas não, as pessoas hoje elas querem te ver bem, mas não melhor do que elas. As pessoas hoje, ao invés de poder ajudar a levantar, elas querem matar a tua fé, querer matar teu ministério, querer te parar. Aí eu te pergunto: ganha o que com isso? É tanta gente com o espírito de inveja. Para que isso? Para quê? Para que isso, gente? Não. Aí você fala o seguinte: pregador, mas não precisava falar isso não. Para que uma palavra tão dura? A Bíblia vai dizer que João Batista perdeu a cabeça, mas não deixou de falar a verdade. Hoje em dia eu não estou dizendo todos, mas a maioria, irmão, eu não tenho medo de falar o que Deus manda não. Eu não estou dizendo todos, que eu sei que ainda existe homens e mulheres de Deus. Eu sei disso. Mas hoje em dia tem muitos pregadores que vai pregar, aí fala o seguinte: ó, me dá tanto, eu vou pregar só bênção. Na maioria das vezes, quando os profetas iriam profetizar, 99%, irmão, não era coisa boa não. Quando Samuel foi na casa de Jessé, Jessé foi encontrar com ele e falou o seguinte: Jessé, a tua vinda é de bem? Aí você fala assim: mas pregador não precisa disso. Irmão, Jesus ele não pregava para poder encher o ego de alguém. Jesus ele pregava para poder levar o povo para o céu, pregava a salvação. João Batista pregou: arrependei-vos. Jesus pregou: arrependei-vos. Os discípulos pregavam: arrependei-vos, que é chegado os céus. E hoje nós pregamos: arrependei-vos. Porque hoje está assim: se você pregar bênção, você é um pregador bom. Mas agora, se você falar que pecado é pecado e Deus não tem parte com o pecado, já está jogando indireta. Eu não sou contra, cada um prega da maneira que Deus conduzir. Mas hoje em dia nós estamos vivendo uma época que os pregadores chegam assim, pedem assim e falam o seguinte: pega na mão do irmão, sacode e fala que Deus está falando. Não, irmão, pega na mão do irmão, fala para ele: larga esse adultério, larga essa prostituição, larga esse pecado, te converte e te volta para os pés do Senhor. Nunca vi um povo viciado no negócio de revelação. É bíblico, é? Mas está demais. Eu fui pregar numa cidade que eu não vou falar o nome, nem o nome da igreja, claro. Eu caí na besteira e perguntar: irmão, depois do culto tem alguém que quer oração? Eu fui sair de lá, era quase 11 horas da noite. Tentaram parar Daniel, não pararam. Tentaram matar Daniel, não mataram. Tentaram matar José, não mataram. Tentaram matar Davi, não mataram. Sabe por quê? Porque assim, quando Davi vai enfrentar Golias, ele olha para cima para não poder encerrar. Mas quando ele olha para cima, não é para ver o tamanho do gigante, mas é olhar para o Deus que está acima do gigante. Aí quando José está lá dentro do buraco, ele olha para um lado, pastor Fábio, olha para o outro, parede, olha para frente, parede, para trás, parede, olha para o chão. Mas quando ele olha para cima, irmão, eleva os meus olhos aos montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.